Sim, Senhor, a palavra diz que o justo viverá pela fé e que sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso nós te suplicamos, Senhor, aumente a nossa fé. Ajuda-nos a crer quando estivermos nos sentindo sem chão. Ajude-nos a perseverar, ajude-nos a invocar a Tua palavra, pois nela há poder que liberta. E que possamos romper, vencer a cada novo amanhecer, sabedores que o Senhor Deus nunca nos abandonará, nunca nos deixará. E quando nos sentimos, Senhor, sem condições de crer, nós te suplicamos, ajude-nos em nossa pequena fé. E que ela faça-nos transbordar de dentro para fora da Tua presença santa que nos fortalecerá. Receba também o nosso louvor, Senhor, e continue conosco nesta noite. Pois oferecemos a Ti as nossas canções, as nossas declarações de fé e a nossa confiança em nosso Deus. E assim oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite, meus irmãos. Ainda em pé, abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 6. Bem-vindos, adolescentes que voltaram do acampamento. Estávamos orando por vocês. Legal, bom saber que foram e voltaram em paz. Aleluia. Apocalipse 3, verso 1 a 6, diz assim: Ao anjo da igreja em Sardes escreva: Essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento. Fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, vocês têm aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Continue conosco, Senhor, abra o nosso entendimento e fale ao nosso coração, pois queremos ser transformados para sermos mais parecidos com Cristo. Assim oramos no nome dele. Amém e amém. Podemos assentar. Pegue seu papel, pegue sua caneta, pegue, seja lá, aquilo que você usar para anotar. Nós temos encorajado a igreja nesse ano a anotar e se tornarem ativos no aprendizado. Continuando a nossa série, se você perdeu alguma dessas mensagens, que hoje, para você ter uma ideia, já estamos na 8ª mensagem, como o tempo passa, né? Elas estão todas online, você poderá assistir quantas vezes desejar. Sardes também se encontra na atual Turquia. Ela foi, primeiramente, capital do império chamado Lídio, entre 680 e 547 a.C. Ela viveu no finalzinho deste período um momento de muita glória e riqueza, pois o seu rei, chamado Croesus, achou uma mina de ouro no rio. A consequência disso é que, claro, esse achar e esse explorar de ouro expandiu para a cidade, e a cidade se enriqueceu muito. Por ela estar ali numa via chamada Via Real, ela prosperou com as negociações, porque não adiantava você ser próspero se você estivesse em alguma localização no mundo antigo onde não tivesse contato com outros povos, o que não era o caso de Sardes. Sardes havia então acesso para que os negociantes pudessem negociar com ela.
Em 547, Ciro capturou a cidade. Depois veio Alexandre o Grande, capturou as cidades em 334. E aí ela se tornou a capital do Império Seleuco entre 281 a 190. Como não se bastasse, vieram depois de tudo isso os romanos. E os romanos também pegaram Sardes para que ela fizesse parte de sua aquisição. E estamos aqui entre 190 e 133. O que nos mostra todo esse bando de informação? Não simplesmente para te dizer a história, mas para te dizer que os poderes do mundo antigo tinham seus olhos em cima de Sardes. Todo mundo queria Sardes. Todo mundo queria explorar o ouro de Sardes. Era a serra pelada do lugar. Todo mundo então se esforçava, por isso que reino após reino, era após era, vinha um novo governo e falava, nós queremos capturar Sardes. Quando chega no ano 17 depois de Cristo, essa cidade sofre um terremoto devastador. E aí começa a decadência dessa cidade. E essa decadência foi, primeiro, o perder todo o seu prestígio político. As riquezas ainda continuaram no primeiro século, depois do advento de Cristo, mas a fama ficou restrita ao passado. Essa cidade, então, que chegou a ter entre 60 a 100 mil de habitantes, começa a viver o seu grande declínio. Ao invés, então, dela ter se desenvolvido de cada novo império, cada novo governo, cada novo poder que se apropriou dessa cidade, ter crescido e passado para o adiante, ter crescido e ter crescido e ter crescido continuado, essa cidade foi decaindo, decaindo, decaindo. E parece-nos que tudo isso estava aqui exemplificado nessa hora quando Jesus manda um recado para essa cidade. Que ao invés de ter subido no seu desenvolvimento, sofreu um declínio. E essa era a situação da igreja em Sardes. Ao invés dela ter subido e crescido, ela também estava num processo de declínio. E a essa igreja, disse o Senhor. E ele começa uma vez mais se apresentando como fez nas demais igrejas. E para Sardes, a impressão, quando você olha com cautela, com atenção o texto, dá a impressão que Jesus está falando com ela coisas que só sabe a cidade. Que nem eu, nem você sabemos. O que eu quero dizer com isso? Sabe quando Deus fala ao seu coração e você identifica o que Ele falou, mas a pessoa está do seu lado, não está tendo nem ideia do que está acontecendo? Parece que é assim que Jesus trata esta localização, esta cidade. E ele começa desde o início dizendo, olha, eu sou aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Já começa com um problema. Já começa com um problema, porque a primeira pergunta é, ok, o que são então esses 7 Espíritos de Deus? E aí você pode primeiramente fazer aquilo que muitos tentaram fazer, que é recorrer lá ao profeta Isaías, que no capítulo 11, verso 2 diz o seguinte, falando sobre o advento do Messias, que o Espírito conta comigo, Senhor, repousará sobre ele. Que o Espírito que dá sabedoria, o Espírito de entendimento, Espírito de conselho, Espírito de poder, Espírito de conhecimento, Espírito de temor, ele se inspirará no temor do Senhor. Se você faz essa conta, você chega a 7. Então muitas pessoas tentaram interpretar esses 7 Espíritos como esses são esses Espíritos que Isaías está comentando, mas parece não ser esse o caso. Segundo, é claro que quando aqui estamos falando de 7 Espíritos, estamos falando de 7 funções de um mesmo Espírito, porque é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não estamos falando de mais 7 divindades, estamos falando de manifestações. Então nós sabemos que 7 significa plenitude, o completo, mas não é conclusivo saber e definir quem é que compõe exatamente os 7 Espíritos de Deus. É melhor então ficar com a agenda segura. E a agenda segura é a impressão clara é de que Deus está dizendo, eu sou o Todo-Poderoso que tenho em mim essa essência que é o Espírito, chamado Espírito de Deus, e que Ele é
pleno, que ele é 7, como os dias da semana, como o número é representado na Bíblia. Então, se ele depois disso diz que ele é 7 estrelas, e 7 estrelas não há problema, porque 7 estrelas foi definido anteriormente, que são os 7 anjos das 7 igrejas. Aí, claro que também é uma pequena discussão aí, 7 anjos, então ele está falando de pessoas que lideravam, ou ele está falando de 7 seres angelicais que foram levados a liderar, a cuidar, a de ser aquele, por exemplo, que o anjo que acampa em Sardes, o anjo que acampa em Tiatira, o anjo que acampa em Esmirna, e assim por diante. E aí, quando você já vê essa introdução, você sente o seguinte, você fala, eu estou de fora dessa conversa. Porque se a carta fosse endereçada para mim, eu fosse um morador de Sardes, eu creio que eu entenderia o que Deus estava dizendo. E nessa ocasião, a gente recorre à história, recorre a tudo e parece que há aqui um segredo, é conversa deles. Mas Deus tentando dizer, eu sou o Deus que você sabe que é Deus. E eu estou falando ao coração desta igreja. E aí ele começa o seu discurso, eu conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. É a verdadeira representação do Walking Dead do passado. Nós não podemos viver, irmãos, com a fama de estar vivo, com a fama do que passou. Nós não podemos viver de notícias do passado, nós precisamos viver o hoje. Na revelação do Novo Testamento, nós temos a ideia de vida abundante, nós temos a ideia de novidade de vida, de algo que se renova o tempo inteiro, não uma vida ali que fica no estágio onde nada acontece, tudo é uma luta, tudo é uma desgraça, tudo é triste, não. O Novo Testamento nos fala sobre a fluidez da água viva, da missão de ser sal e luz, nos fala sobre ir e entender e conhecer o poder de Deus. Não é algo que nos remete ao glorioso passado que tivemos, pois o presente está diferente. Então é fato notar que em Sardes eles viviam assim como a história local, a glória dos impérios, a glória dos lídios, a glória de Alexandre, a glória dos romanos, a glória dos persas. Não é isso, é para viver Sardes, a vocação de hoje. Porque o desafio da igreja de Sardes continuava vivo. Não importava as mudanças no governo, o desafio era o mesmo que nós temos hoje, de conhecer a Cristo, viver a Cristo e proclamar esse Cristo. De conhecer mais dele, nos relacionarmos mais com ele e proclamarmos mais dele. Então não importa quem é o público, quem é o governo, quem é o poder, o que está acontecendo. Mas o pessoal de Sardes abandonou essa ideia. E eles, por terem ainda riqueza nas mãos, isso dava uma certa estabilidade. Então é quando você fica só olhando, porque está tudo bem na sua casa, você tem tudo que ali você precisa, então você não se move para fazer nada, porque você está numa zona de conforto administrável, tranquila e pacífica, então é até gostoso, faz cócega no ego, olhar para o passado e ver que bonito foi a nossa história. E Jesus está ali, então, colocando a mão nessa ferida, dizendo, olha, o negócio é o seguinte, esse estilo de vida é vida de gente morta. Esse estilo de vida não é estilo de gente viva. E ele, então, vem agora, começa a dizer o que deve ser feito. Olha, esteja atento, é o primeiro ponto. O que resta e que estava para morrer, olhe para isso, fortaleça, segure, pois as suas obras não são perfeitas. É como se Jesus estivesse dizendo, nesse estado caótico de só ter o que olhar no passado e não no presente, há ainda algumas ações, algumas resoluções, algumas atitudes que você ainda devia segurar, porque ela está quase fugindo. Você está pronto para perder o resto da bondade que ainda resta nas suas mãos. Você está pronto para apertar o gatilho de dentro para fora. E se você fizer isso, vai ficar muito mais difícil.
para recuperar tudo aquilo que eu não quero que você perca. Se apegue no que ainda tem chance de viver. Aqui a ilustração mais clara seria uma planta seca, sem água, sem luz, mas ela ainda está viva, e você resgata e fala, onde está o sol e eu vou colocá-la lá. Aonde tem água e eu vou colocar um pires e vou cuidar, dia após dia, é sol e água. E essa planta que está viva, ela vai ainda florescer. Jesus está dizendo, há ainda vida, ela está se esvaindo, mas compete a você, na sua atenção, resgatá-la. Não a desistência, não o dizer, já acabou, não quero mais saber, que fique para trás. Jesus agora entra num outro nível. Ele vai dizer, lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Lembrar do que nós recebemos é voltar para a base. É voltar na base onde os primeiros alicerces foram construídos. É olhar para aquele lugar onde nós nos sentimos seguros para nos arrepender, porque você olha, lembra, revive o que passou e diz, eu quero de novo aquilo que eu vivi. Eu quero aquilo que eu experimentei. Eu volto para a base, então voltar para a base é o ato de obediência. Olhem a ordem que a Bíblia coloca. Eu volto, então a volta é a obediência. E depois vem o arrependimento. Não é o arrependimento depois da obediência, porque a obediência nos leva ao arrependimento. E o arrependimento nos leva à possibilidade de manter em obediência aquilo que eu quero deixar. Então Jesus está dizendo para essa igreja, volte, reveja as suas raízes, analise o que fez com que você ficasse parado na glória do passado e não andasse no presente. Olhe para tudo aquilo que fez você se sentir fraco, desistir, largar, abandonar, reveja. E aí vem o lado justiça divina. Mas, se isso não acontecer, se você, Sardes, não olhar, não manter em suas mãos, não rever o que você perdeu, eu virei como um ladrão e você não saberá a hora que virei contra você. Não se equivoque, esse texto não está se referindo à volta de Cristo. Esse texto não tem nada a ver com a figura do ladrão voltando e vai pegar todo mundo, que é aplicada também a Jesus. Não. Esse texto está dizendo, Sardes, eu vou até vocês. Sardes, eu vou levar o juízo para vocês especificamente. Eu estou indo ao seu encontro, se você não aproveitar este momento que você está vivendo. O Deus que dá chances é o Deus que promove arrependimento. O Deus que dá chances de obediência é o Deus também que estabelece um limite. É o Deus que tem um momento que ele fala, agora é a hora da justiça. E essa justiça não é simplesmente para uma correção à toa, mas é ainda mais um grau, mais uma tentativa de nos atrair com amor. Lembre-se que quando nós nos arrependemos, quando nós voltamos para Deus, o reino vence. E quando nós fazemos o nosso mal me quer com Deus e partimos para os nossos caminhos, o reino perde. Então a missão de Deus não é simplesmente oferecer chances, possibilidades, punição, é tudo isso para nos resgatar e não tudo isso para nos expulsar. No entanto, e aqui vem o outro lado da moeda, vocês têm aí em Sardes, olha que bonito, uns poucos. E esse pouco não se contaminou. Poucos que não contaminaram as suas vestes. Diante desse cenário de quem vive o passado, de que quem está vivo morto ou morto vivo, tem gente que manteve a sua fidelidade. Irmãos, sempre haverá um remanescente, como sempre houve em toda a história da igreja. Em toda a história da igreja, não importa qual era o momento, sempre teve um grupo que olhou para o Senhor e disse, Senhor, eu confio em Ti, eu estou contigo. Eu pago com a minha vida, eu pago com a minha fidelidade, eu pago com a minha perseverança. Sempre houve esse grupo. É por isso que você nunca pode imaginar um grande erro que nós cometemos. Quando nós achamos que vida cristã é simplesmente o fruto da reforma protestante.
Porque quando você fala isso, você está matando 1.500 anos de cristianismo anterior e dizendo que nunca houve um remanescente. Então sempre houve um grupo que no momento histórico que vivia, tinha sua relação com Deus. Uns sabiam menos, outros sabiam mais, mas sempre houve. E Sardes nos prova isso. Alguns lá que não se contaminaram. Alguns que mantiveram as suas vestes, gente que não se dobrou a nenhum Deus, gente que não disse sim para as assimilações da sociedade. É gente que faz o discernimento entre o tipo de fala, isso não tem nada a ver, isso tem a ver. Gente que não segue a multidão, gente que não fala que a voz do povo é a voz de Deus. Gente que olha para Cristo e sua palavra e diz, é só nela, ela é o meu castelo forte. E para esses em Sardes, disse Jesus, e aí vem a recompensa. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O branco aqui, o branco da pureza associada à caminhada com o Senhor. Eu acho que muitos de nós têm esse costume de andar e orar. Você vai andando e orando, correndo e orando, no ônibus, no carro, em qualquer lugar. Olha que bonito, e isso é você convidar a Jesus para entrar na sua caminhada. E aqui Jesus está dizendo que Ele que te convidará para caminhar com Ele. Vestido de branco. Jamais eu apagarei o seu nome do livro da vida. E isso para Sardes tinha um entendimento bem claro. Porque naquela época, se você aprontasse alguma coisa na sua cidade, eles removiam o seu nome do registro geral da cidade, você perderia a sua cidadania, então você seria removido dos seus direitos e deveres. Jesus disse aqui para eles, eu não sou aquele que remove, eu jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Mas eu, além disso, além de andar, além da veste branca, caminhar juntos, manter o seu nome no livro da vida, olha quantas recompensas, eu o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Gente, aqui tem a ver com vergonha daquilo que nós acreditamos. E essa é uma atitude terrível e desafiadora. Quando nós somos colocados na sociedade, temos que manter aquilo que acreditamos. Quando você tem que dizer contra talvez um bando de gente, um grupo, uma classe no seu trabalho, dizer, desculpa, mas eu não acredito nisso. Desculpe, mas eu não vou por esse caminho. Desculpe, mas isso não é para mim. Isso não é parte do meu credo. Quando Jesus disse, olha, quem me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. O que Jesus então está dizendo aqui para Sardes era aquilo que ele já havia dito anteriormente. Vocês não se envergonharam de mim, eu não me envergonharei de vocês. Eu estarei ali com vocês, os reconhecerei diante do meu Pai, diante dos seus anjos. Você já se envergonhou do nome de Cristo em algum lugar, alguma circunstância? Você já fingiu que estava com os outros porque naquele momento era difícil? Ou pior que isso, alguém já confundiu você com alguém contaminado? Com alguém que não é da luz? E esse é o pior evento que pode acontecer. Quando lá fora ninguém vê a diferença que dizemos ter. A pergunta que vem, que bate no coração diante de tudo aquilo que Sardes nos informa, número 1 é, primeiro, quais são as nossas obras? E aqui eu quero te lembrar, é você como igreja, não é a igreja em Perdiz, não é a igreja de Sardes, agora é você. Quais são as suas obras? O que é que você faz? Que Jesus olha, que Jesus vê e fala, conheço estas boas obras. Segunda pergunta é, elas estão somente no passado? Elas são parte do memorial da sua vida? Elas são parte de um momento, uma época, uma geração?
ela é parte dos anos 80, 90, 2000, depende de quando você nasceu. Quais são as suas obras e as suas obras hoje? Porque hoje você deve viver essas obras, hoje você deve entender essa novidade de vida e não a glória do que passou. Isso pode ser tão deprimente que não é difícil perceber pessoas que, por não terem começado uma obra hoje, ficam procrastinando para amanhã, para amanhã, para amanhã. E sempre vai haver algo para ser colocado na frente, para colocar então a minha obra para amanhã. A igreja de Sardes nos ensina, e não. Deus nos tem dado vida hoje. E as nossas obras, associadas à nossa fé, pois fé sem obras é para hoje e não para o passado. Então verifique o que é obra de hoje na sua vida, o que é obra de ontem. Nos parecemos com Sardes, possuindo fama do que os outros dizem, do que ouviram. Temos então um pedigree, mas estamos vivos ou estamos mortos? Essa é uma das minhas grandes tristezas quando eu às vezes encontro amigos do passado e falo, e aí, o que você está fazendo? E eu conto, olha, minha vida aconteceu isso, aquilo, e você? Não deu certo. Eu escolhi outro caminho. Um dia eu reencontrei um grande amigo meu, um amigo que marcou muito a minha vida, nós nos falamos por telefone, e ele falou assim, André, você escolheu o caminho certo, eu não, e eu não consigo sair dele. Eu nunca me esqueço da dor que eu senti naquele telefonema. Ele chorando de um lado, eu chorando de outro, falando, cara, não, tem chance. E ele já estava no estado que ele falava, não tem, André, eu escolhi um outro caminho. Ele nunca mais me ligou, ele desapareceu, o número dele mudou, eu nunca mais consegui ir atrás dele. Eu vivo com aquela interrogação, sabe, Senhor, será que um dia eu vou encontrá-lo? Pela vida. O que eu decidi para o meu hoje, o que eu decidi para fazer, executar, tem um impacto nos meus próximos dias. Assim como o que você vive hoje é resultado do que você viveu e escolheu no passado. Pergunte olhando para Sardes, será que não é um orgulho que nos mantém nessa manifestação de morto-vivo? Então é um orgulho que já que eu já fiz, eu não faço mais, não preciso fazer, porque eu já fiz. Guarde isso no coração, a arrogância, os próprios métodos, aquilo que me faz inflexível no meu querer, tudo isso deve ser um alerta que nos ilumina e que nos diz, olhe para frente e não para trás. Para trás nós olhamos com gratidão pelo que passou e pelo que vivemos, mas nós somos chamados para olhar para frente. É por isso que Cristo olha para os seus discípulos e fala, eu voltarei, olhe para frente. Olhe para o momento do nosso encontro. Nós somos chamados como Sardes para segurarmos o positivo que possuímos. Não abandone. Não abandone. Não deixe aquilo que já foi construído em suas mãos virar um castelo de areia ali na beira da onda, e a onda vai vir e levar tudo. Não abandone, pelo contrário, diga, Senhor, me dê forças para construir outra barreira, até isso crescer de novo no meu interior, na minha vida. Porque abandonar é retornar às lembranças do passado e adquirir uma lembrança negativa no presente, que vai ficar ali iluminando o seu presente, o seu futuro, dizendo, você abandona, você larga, você não conclui, você não termina. Nós somos chamados e somos inspirados por Sardes a lembrar do que recebemos, a lembrar do que ouvimos, a manifestar obediência e sempre arrependimento, pois arrependimento é sinônimo de cura. Arrependimento coloca
tudo no lugar, e o perdão gera esperança, e a esperança é um novo caminho para nós trilharmos. E aos domésticos da fé, lembre-se de tudo aquilo que Deus já falou no seu coração. Aos que estão iniciando a sua caminhada com Deus, tudo que você aprendeu, viva. Não acumule teorias, acumule experiências de obediência com o Criador. Somos inspirados com Sardes a não nos contaminarmos com tudo aquilo que é nocivo, tudo aquilo que é contrário a Deus. Quando você perceber ali gerando rebelião no seu coração, facção no seu coração, presunção no seu coração, orgulho, pega todo esse lixo e fale: Senhor, eu coloco tudo isso cativo na sua cruz. Eu pego tudo isso e descarrego na cruz, porque diante da cruz, o meu ponto de vista, os meus ataques, as minhas defesas cairão por terra. Diante da cruz, do exemplo de Cristo, de tudo aquilo que Ele fez, tudo aquilo que eu acho fica pequeno, fica bobo. Parece que é um espelho que vem na nossa frente, você fala: meu, o que você está fazendo? Que besteira. Leve tudo para a cruz. E fale: Senhor, eu coloco nos teus pés e te peço ajuda, para que eu continue a minha vocação, a nossa vocação, que é de vestir o branco da pureza. Aos mais velhos, lembre-se da música do Janires do Rebanhão: e trocaremos os nossos jeans pelas vestes brancas do Senhor. A nossa vocação é de branco, de pureza, de dignidade, remidos, lavados por Cristo, e nele a novidade de vida. Está te faltando então essa adrenalina de viver hoje? Obedeça e se arrependa. Está te faltando essa alegria de olhar para a vida como quem quer fazer, construir? Obedeça e se arrependa. Está faltando hoje para você vontade de fazer mais do que você já possa ter feito, ou iniciar algo que você nunca fez? Obedeça e se arrependa. E essa fórmula de 2 ações protegerá a sua vida. Vamos ficar em pé e orar. Senhor, é muito gostoso olhar para o passado e lembrar o que fizemos, o nosso triunfo. É muito bom aprender com a história sobre isso, mas mais gostoso é executar algo hoje com a nossa impressão digital e ter a alegria de dizer: o Senhor me ajudou a realizar isso. Pai, não nos permita ser uma comunidade que viva da glória do passado. Não nos permita, Senhor, lançar aquilo que gostaríamos de fazer naquilo que outros fizeram. Porque o que outros fizeram, fizeram por eles. Fizeram pela sua fé, e nós estamos hoje com a vida, com o ar que respiramos, com a possibilidade de construir histórias. E nós não queremos fazer como fez a igreja em Sardes, que a glória do passado ficou mais forte que a possibilidade do presente. Nós queremos sim, Senhor, as vestes brancas. Nós queremos sim essa vida de gente que não se contaminou. Nós queremos sim, Senhor, ter a dignidade de caminhar contigo antes e depois da morte. Oh Senhor, levanta em nós então, abra os nossos olhos hoje para esse teu convite, para fazer pessoas convictas que o Senhor tem uma obra, muitas obras para cada um de nós, e que enquanto há o fôlego da vida, não importa a idade, algo nós poderemos executar. Tire-nos da passividade, Senhor.
Tire-nos, Senhor, daquilo que nos faz ficar nas zonas de conforto, Senhor. E às vezes nos leva para grandes tristezas de uma vida sem essa novidade de cada dia, de ver o que o Senhor quer fazer. E mais que isso, do que o Senhor pode fazer. Transforme a dor, as angústias da alma em projeto de vida, Senhor. Porque o Senhor tem um projeto manifestado em Cristo para seguirmos. Faz isso na IBP, em cada um de nós, em nome de Jesus. E que sejamos vivos, seres viventes, que habitam nessa carcaça do nosso corpo, que vivem com uma missão, que vivem conhecendo mais o Senhor, entendendo quem Ele é, desenvolvendo uma amizade, um relacionamento que tem poder de curar todas as nossas doenças. Em nome de Jesus, Senhor, leva-nos nesta noite para tudo aquilo que é contrário à procrastinação, movidos pelo Espírito de Deus, para escrevermos as obras que o Senhor tem para nós, hoje, em nome de Jesus, nosso Deus e Senhor, o nosso Redentor que vive. Amém e amém. Aplauda o Senhor, Ele é nosso Deus. Obrigado, Jesus. Faz isso em todos nós, Senhor. Faz isso do mais novo ao mais velho. Em nome de Jesus. Aleluia.